Voltamos com o programa Sustentabilidade aqui no Jornal ABC Repórter, falando sobre casa saudável, se a sua casa é saudável e se o ambiente propicia bem-estar para você e sua família e saúde. Casa saudável, na verdade, ela é uma casa, um ambiente, né? Pode ser qualquer tipo de ambiente que você passa um tempo lá dentro, que promove a saúde e o bem-estar das pessoas que ali habitam, ali trabalham e etc. Então, se você pensar do ponto de vista da saúde da pessoa, do mesmo jeito que os alimentos influenciam a saúde da pessoa, e aí você procura um nutricionista para te orientar em como se alimentar melhor, do mesmo jeito que os exercícios e como você usa o seu corpo influencia na saúde das pessoas, e você procura um preparador físico, um personal, algum profissional habilitado, o espaço onde você vive também influencia muito a saúde das pessoas, e daí você procura profissionais como nós para auxiliá-lo em como deixar o seu ambiente melhor para proporcionar saúde para você ao invés de proporcionar doença, né? Hoje a gente não sabe, mas muitas doenças ou problemas podem estar sendo causados por coisas que você não enxerga dentro da sua casa. Não tem nada a ver com Feng Shui, apesar de eu pessoalmente gostar do Feng Shui, é uma coisa pessoal minha, mas aqui a gente está falando de um trabalho técnico, né? Eu sou engenheiro, pós-graduado em engenharia ambiental, então todo mundo que participa, o Health Building Certificate Institute, que a gente vai falar, que é quem está promovendo essa metodologia no Brasil, criar uma metodologia de avaliação de ambientes saudáveis, e a gente usa instrumentos técnicos para medir, né? Então a gente sai um pouco do subjetivo e traz para o quantitativo, né? O quanto mundo real, o quanto é saudável, o quanto que esse fator está influenciando ou não. A gente usa diversos equipamentos, então é em cima de estudos científicos, em cima de engenharia, em cima de arquitetura. A gente, na verdade, está olhando para elementos técnicos dentro da sua casa, do seu escritório, mas que impactam na sua saúde, no bem-estar comprovadamente. O HBC é um instituto, né, criado nos Estados Unidos, e a gente, junto com a Sustentec, a gente está trazendo para o Brasil esse conhecimento, uma transferência de know-how de lá para cá, uma transferência de processo, de metodologia, para a gente divulgar aqui no Brasil e trabalhar aqui no Brasil. Fazem questão de ser uma certificação justamente para mostrar seriedade, né? Quer dizer, não é a própria pessoa, a própria empresa que está dizendo que o ambiente dela é saudável, mas é uma terceira parte que foi lá, fez medidas, e que conseguiu compilar aquilo e dizer que aquilo é saudável. Eu garanto porque passou nesse requisito, com esse indicador, assim, assim, assado, né? Acho que essa deveria ser uma preocupação ainda em fase de projeto, quando você está pensando em construir uma casa, um escritório, né, ou qualquer outro ambiente, e a gente tem como atuar nisso, os projetistas têm como atuar nisso, né, a gente está falando de projetos de hidráulica, projetos de elétrica, arquitetura, questão de ventilação, iluminação. Então tem diversos fatores que são olhados durante o desenvolvimento do projeto para a gente ter no final o produto, uma casa saudável. Mas a gente também consegue atuar muito num ambiente já construído, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente deve fazer é avaliar qual que é a situação hoje da minha casa. Acho que a pergunta que você colocou no início do programa é o ponto de partida, né? A minha casa é saudável? Eu me considero uma pessoa que está olhando muito para esse lado, muito preocupado, mas que aí você vai aprendendo que não é bem assim, tem coisas que você não enxerga. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, um filho tem 5 anos, a minha filha tem 2. Algum tempo atrás eles começaram a ficar muito doentes, né? Problema respiratório, bronquite. Meu filho tinha uma pneumonia que não passava durante 30 dias. Né? E a minha esposa, acho que os nossos filhos são muito frágeis, etc. A gente sempre pensa na pessoa, né? A gente não pensa em como que fatores externos podem estar influenciando. No final, a gente descobriu
olhando, aí fazendo uma avaliação no quarto em que eles ficavam grande parte do dia brincando, a gente era um escritório, virou um quarto de brinquedo, né, depois que eles nasceram, a gente descobriu no canto tinha um mofo, tinha uma infiltração que estava vindo do telhado da minha casa, que as crianças foram os sensores daquilo. Né, que se não fosse eles, a gente não teria percebido talvez muito tarde. Eles que captaram. Né? Então as crianças são efetivamente, elas são muito mais sensíveis que nós. Né? Então, infelizmente, eles acabaram captando isso, a gente descobriu isso, trancamos aquele quarto, ninguém entra mais aqui, até que a gente pudesse reformar e tratar do problema. Passou. Nunca mais tiveram um problema respiratório. Na verdade, essas fotos eu estou mostrando porque muitas das vezes a gente não vê isso, não está visual para nós e a gente precisa justamente de equipamentos para ir olhar. Né? Então a gente, no caso, é uma lanterna ultravioleta em que a gente tem que usar proteções, óculos, etc. E a gente consegue enxergar o que não é visível, olho nu, a gente consegue enxergar o que efetivamente está causando aquela doença, que a gente passou na mão de diversos médicos e ninguém descobria. Na nossa casa a gente descobriu que o problema estava lá. Né? E isso, Roberto, é um dos exemplos de coisas que a gente percebe o quão importante o nosso trabalho junto ao médico pode ser. Né? Então a gente tem casos, por exemplo, tem um caso na família também, um tio que não dormia, roncava pra caramba e etc. Chegou ao ponto de ir para o Instituto do Sono, né? Trabalho muito legal lá, o pessoal leva no Instituto do Sono, aí a pessoa dorme lá, ele dormiu uns 40 dias, não seguidos, né? Mas dormiu 40 dias lá para tentar descobrir o que era, eles não descobriram. Mas aí o que acontece? Eles tiraram a pessoa do ambiente que dorme. Então não tem como descobrir algum problema que possa ter... Que costumeiramente só acontece quando ele está dormindo. Né? Então você acaba não descobrindo. Você fala, não, essa pessoa está bem aqui, ele dorme super bem quando vem aqui no instituto, etc. E aí você vai ver diversos fatores que podem estar influenciando, desde ele estar dormindo com uma pequena luz acesa, que acaba influenciando. Né? O nosso corpo foi feito para dormir no escuro, total. Né? Então, às vezes você está com uma luz acesa, às vezes você está com um celular ligado do lado na cabeceira da sua cama, recebendo energia de alta frequência. Então, tem diversos fatores. Às vezes tem uma tubulação de hidráulica passando na cabeceira da sua cama, faz um barulho que você já nem percebe mais. Diversos fatores contribuem que a gente vai avaliar na casa da pessoa. Nesse primeiro a gente chama de home assessment. Né? Então, só complementando a pergunta, depois de dar tanta volta, mas a primeira pergunta a gente vai responder, é um assessment de umas 2 horas mais ou menos, que a gente passa em todos os cômodos da casa, fazendo medições, medições relacionadas à energia, à qualidade do ar, luminosidade, radioatividade, diversas medições. Na verdade, aí para ficar bem claro, a gente divide mais ou menos em três fontes. Né? A primeira questão que você tocou, a radioatividade. A radioatividade, na verdade, ela causa problemas sérios, inclusive câncer, né? Isso comprovadamente. Hoje você vai tirar um raio-x, por exemplo, no médico, emite radioatividade, você tem que colocar o colete e fica minimamente exposto. Né? O que a gente não sabe é que, às vezes, a tampa da pedra de granito que está dentro do seu banheiro, da sua cozinha, pode ser um emissor de radioatividade. Verdade. Dependendo, não estou falando que todo granito emita radioatividade, mas dependendo de onde... Ele espelha ou emite? Ele emite. Dependendo da jazida de onde ele foi extraído, Você está brincando. a jazida tinha elementos radioativos e o elemento continua produzindo. Eu medi na minha casa e descobri que um banheiro todo feito de granito estava emitindo acima de 0,34 nanosieverts, que é a medida de radioatividade, e que isso era insaudável. Quer dizer, não é uma emissão tão grande quanto um raio-x, você não vai ter um problema na hora, mas ele pode resultar num problema crônico. Você está exposto, pelo menos, um bom tempo da sua vida àquele problema e de repente você vai ter um problema lá na frente, os médicos vão tentar descobrir o que era e nunca vai saber que foi por causa de uma pedra de granito. Acho que a radioatividade é um problema. Outras questões que também são invisíveis para nós, relacionadas a emissões, são as emissões de ondas de alta frequência, por exemplo, que são as micro-ondas. Né? Você pega um micro-ondas, nós já sabemos que a gente não pode ficar exposto muito tempo ali na frente dele. Mas mesmo assim o tempo de exposição é muito breve. Agora, quanto tempo você fica próximo do seu telefone celular? É o dia inteiro. Né? Quanto tempo você fica exposto à sua rede de Wi-Fi dentro de casa?
né? É o tempo inteiro. Então, são ondas de alta frequência também, que causam alguns transtornos, podem causar desde uma dificuldade de dormir, uma irritação, etc., até problemas maiores, dependendo do nível de exposição. A gente usa o celular, é fantástico, mas a gente pode tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, o Wi-Fi, por exemplo, a gente vai com o aparelho justamente medir se em cima da sua cama, onde você dorme, você está recebendo essa alta frequência acima do permitido. Porque você hoje, para ter uma ideia, para um celular funcionar bem, você precisa de 40 microwatts. O nosso Wi-Fi, ele emite, perto de onde ele está, mais de 2.000, né? Então, a gente não precisa ter o Wi-Fi tão próximo da onde a gente está recebendo a fonte. Então, simplesmente uma mudança de Wi-Fi, lugar do Wi-Fi, você consegue resolver 90% dos seus problemas de sono. Roberto, a gente teve casos de famílias que tinham, né, filho recém-nascido e a família brigava, o pai e a mãe o dia inteiro porque não conseguiam dormir à noite, o bebê não dormia. Né, fizemos avaliação lá, o simples fato de trocar o berço de lugar e ele não estava mais numa área recebendo essa onda de alta frequência, resolveu o problema, eles começaram a dormir. Porque quando a gente vai dormir, o nosso cérebro ele se acalma. Né? O cérebro, a gente tem que entrar numa frequência de 4 Hz, mais ou menos, que é uma frequência do sono profundo. Se a gente tem essa emissão chegando no cérebro durante a noite inteira, a gente dificilmente vai entrar nessa frequência. A gente é uma empresa para dar apoio, uma ferramenta para dar apoio aos profissionais. Então, por exemplo, um psicólogo nos Estados Unidos, o psicólogo já recomenda o nosso trabalho. O psicólogo recomenda para que seja feito um assessment na casa dos pacientes para ver o quanto que isso vai melhorar. Os médicos lá nos Estados Unidos recomendam o nosso trabalho, quer dizer, um endocrinologista principalmente, que está tratando dos hormônios, ele recomenda o nosso trabalho. O nosso trabalho influencia muito, né? O ambiente que você vive influencia muito na produção do hormônio. Por exemplo, a melatonina que você produz muito à noite, que é muito importante, se você não dorme direito, não tem produção de melatonina. Então os endocrinologistas também estão nos indicando. É importante dizer, acho que isso é importante falar, que nós não somos médicos, né? O que a gente sabe é que assim como a alimentação vai causar impacto na sua saúde, o exercício causa impacto, a sua casa também causa. E o que a gente sabe, e aí tecnicamente, é que elementos podem causar algum impacto na sua saúde. Se necessariamente aquele impacto está causando a sua doença, não é o nosso trabalho, mas que com certeza, se você tiver um ambiente saudável, mexer em algumas coisas que a gente vai sugerir depois desse assessment, a sua saúde vai melhorar. Isso a gente tem certeza, comprovadamente. A qualidade do ar tem tanto a questão do ambiente externo, que está impactando, mas tem também, às vezes a gente vai pintar a nossa casa, né, vai reformar, pinta a casa, e você pinta com qualquer tinta, e depois você vai dormir lá durante um tempo, e a tinta está emitindo composto orgânico volátil, que faz mal pra caramba, né? E a gente não sabe. Assim, Fica dias, semanas, meses depois emitindo. Você está brincando. Você não sente mais aquele cheiro forte. Porque você já acostumou. Você já acostumou, mas está emitindo. Às vezes o móvel que você está trabalhando dentro de casa, ele tem uma cola de madeira que está emitindo formaldeído. E você não sente o cheiro do formaldeído. Né? Nós vamos lá e medimos. E aí a gente dá sugestões de medidas de melhoria, que vão desde trocar o móvel, trocar a tinta, até não usar aquele ambiente durante determinado tempo. Então as soluções são inúmeras. E aí a gente pontua as soluções priorizando as que causam um impacto maior, as que têm um menor custo, né, e as que são de mais fácil aplicação. Mas isso fica muito claro dentro de um relatório de assessment. Eu pediria para o Milton colocar o endereço do Portal Sustentabilidade. O Portal Sustentabilidade abriu para você, internauta, hoje uma página especial que vai ficar alguns dias no ar, para que você possa solicitar, ou pelo telefone ou acessando esse link, né, informações para que o João e a sua empresa veja a qualidade de vida da sua casa, para que você possa ter o bem-estar e a saúde junto dos seus. Você também me disse no café que o projeto hidráulico é interessante porque tem barulho de água rolando às vezes na parede, né? Sim. Eu ouço o barulho do vizinho rolando em casa. Uhum. Né? Aquele barulho de água assim,
que incomoda. Isso perturba o sono? Isso perturba o sono. Qualquer variação de barulho durante o seu sono, você, mesmo que você não acorde, você não está conseguindo atingir aquele nível profundo de descanso, né? Isso impacta na sua produtividade durante o dia. Inclusive, esse é um tema importante. Nos Estados Unidos, hoje, a gente teve lá agora, todas as grandes empresas, elas estão procurando algum tipo de certificação de saúde do escritório onde elas estão, que é o selo HBC, que a gente está trazendo para o Brasil também, para certificar empresas, oferece. Então, lá, o departamento de RH procura a certificação. Por quê? Porque o departamento de RH tem que promover qualidade para os colaboradores. Né? O departamento financeiro tem procurado o selo de saúde, porque hoje o maior custo das empresas é folha de pagamento. Então o nível de absenteísmo, a pessoa não ir trabalhar por um problema de qualidade do ar, causa um impacto enorme. É uma preocupação enorme do departamento financeiro, e gestores também entenderam que dá para aumentar muito a produtividade do colaborador se ele tem um nível adequado de iluminação, barulho, até coletivamente a gente trabalha um pouco também com plantas internas, como é que isso pode ajudar na colaboração entre os funcionários. Então, praticamente todas as áreas dentro de uma grande empresa estão procurando um selo de saúde, seja para aumentar a produtividade, reduzir custo de falta de funcionário ou simplesmente melhorar a qualidade de vida dele. A gente fez trabalhos já em empresas, fábricas, que a gente simplesmente trocou a iluminação, o nível de acidente caiu para 0, porque as pessoas estão mais atentas, estão mais confortáveis, caiu para 0, não é que ficou 1%, 0 o nível de acidente dentro de fábrica. Então o impacto da iluminação é extremamente grande. Bom, nós estamos encerrando o nosso primeiro programa aqui no Jornal ABC Repórter, o programa Sustentabilidade, que irá ao ar todas as quartas-feiras com um tema tão interessante quanto esse de João Marcelo, falando sobre a casa saudável. Você pode acessar a página do Sustentabilidade, que você está vendo aí no GC, né? Estamos colocando também o telefone do João Marcelo no ar, da empresa dele, da Sustentec, que poderá dar maiores informações para que a sua casa se torne saudável. Na próxima semana, nós falaremos sobre os aspectos de eficiência energética na sua casa e na sua empresa. Hoje nós usamos um pouquinho o tema mais, eu vou chamar de lúdico no bom sentido, mas é uma questão humana fundamental, que serve para casa, mas serve também para a sua empresa. Eu quero agradecer bastante o João por ter participado desse programa de abertura. Espero que você retorne mais vezes contando a evolução disso e a abrangência disso no Brasil. Obrigado, Roberto. Para mim é uma grande oportunidade, a gente que trabalha tanto tempo com sustentabilidade, poder finalmente estar trazendo o terceiro tripé da sustentabilidade, que é o ser humano. Né? A gente tem um tripé meio ambiente, temos o tripé econômico, que já estamos trabalhando, e agora, antes o tripé social era muito superficialmente trabalhado. Muito vago, né? Na verdade, no empreendimento a pessoa ia lá, dava incentivo para a favela, para a comunidade e tal. Hoje não, a gente trouxe esse pilar para o que ele realmente é, pessoas, humano, qualidade de vida e saúde das pessoas. Tá ok. Obrigado, amigo internauta. Quarta-feira que vem, conto com vocês aqui no Jornal ABC Repórter. Um grande abraço e até breve.